Um projeto de 8 anos, desenvolvido na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, lá da Unicamp, procura buscar formas de transcrever a língua portuguesa para a língua brasileira de sinais, a Libras. A ideia é facilitar a produção de conteúdos em Libras. Nós vamos conhecer melhor esse projeto com o José Mário de Martino, que é professor lá na Unicamp, e a Vanessa Machado do Amaral, que é doutoranda na Unicamp e faz pesquisa para esse projeto. É isso? Isso mesmo. Então, vamos lá. Zé Mário, como é que começou isso aí? Faz tempo, né? 8 anos uma caminhada, É uma né? boa caminhada, mas ainda há muito que caminhar. Né? E o início foi ali em torno de 2005. E, na verdade, a gente tinha acabado de concluir um trabalho. Eu trabalho com computação gráfica, né? Um trabalho que, na verdade, nós modelamos a movimentação articulatória visível, Tá. a produção de português. E escrevemos, modelamos, e esse trabalho, de alguma forma, chegou aos ouvidos de professores lá da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, da USP. E eles me convidaram para uma palestra, o professor Leland. E nessa palestra eu apresentei o trabalho, em particular eles estavam interessados em entender um pouco a potencialidade para a leitura orofacial, né? Entender a língua do português vem da movimentação. Mas essa palestra e a conversa lá evoluiu um pouco, conheci um pouco a comunidade com que eles trabalham, de surdos, e me passaram a ideia de que uma ferramenta como essa que nós acabamos desenvolvendo seria de muito interesse para eles. E aí nós começamos esse trabalho com a ajuda deles também, eles são linguistas. Quer dizer, tinha lá uma comunidade de surdos que anteviu no teu trabalho uma possibilidade. Através dos professores Leland e da professora Ivani Viotti, exato. Tá, de poder fazer uma coisa para produção de conteúdo em Libras. Exatamente. Tá, e qual é a grande dificuldade? Vou pensar assim, você já tinha desenvolvido um software para fazer a movimentação de facial, mas é outra dimensão e a complexidade aumenta bastante, né? Porque agora nós estamos pensando em movimentação de mãos no espaço. Expressão do rosto. Expressão do rosto também faz parte. E o grande desafio, né, que na verdade foi o grande desafio que eu acho que a Vanessa avançou e contribuiu muito, foi um pouco modelar a língua brasileira de sinais de forma que a gente consiga, né, descrevê-la de forma a reproduzir computacionalmente, reproduzir através de um avatar, né, desse bonequinho 3D em animação. E esse que é foi o grande desafio, né? Quer dizer, diferentemente de uma língua falada, como português ou qualquer outra língua falada, que já temos anos de experiência, estudos, a fonética já está bem clara, os elementos de construção dessas línguas faladas já estão bem claros, a língua já, em particular Libras, então, mais ainda, não estão bem claros. E, nesse sentido, foi um trabalho de pesquisa, de evolução, de empurrar um pouco essa fronteira do conhecimento. Avaliamos que temos muito ainda que fazer, tem muito ainda que testar, muito que aprofundar, mas acho que demos um primeiro Como passo. É que foi? Conta pra gente, Vanessa, como é que foi esse salto? Você está nisso desde o mestrado ou você entrou no doutorado? Eu entrei no doutorado, em 2008, eu comecei a trabalhar com o professor, e o nosso primeiro desafio foi entender o que descreve um sinal da Libras. Tá. Então, as pessoas que sabem Libras, elas fazem, mas elas não param para pensar, né? Quem não estuda isso, o que exatamente descreve o sinal. Você fala Libra? Você usa Libra? Sabe? Não, a gente aprendeu muito no decorrer, mas assim, se comunicar em Libras é um passo além, você tem que saber toda a gramática, né? Então, a gente se preocupou na questão computacional, né? Em como descrever esses sinais para que o computador pudesse entendê-lo e depois reproduzir os sinais. Então, num primeiro momento, a gente fez esse levantamento de quais são as características que os sinais têm que o computador precisa saber. Então, como que a mão está configurada, qual é o tipo de movimento que vai ser realizado, se é em círculo, se é reto. Então, essas e uma série de outras características foram levantadas e foi criada, então, essa arquitetura para descrever um sinal. Tá, mas aí a partir de um conteúdo em língua portuguesa escrito, é isso? Não, a partir de trabalhos de linguistas mesmo. Então, os próprios linguistas já vêm trabalhando um pouco nisso, em como descrever a língua de sinais, para que você consiga armazenar conteúdo de maneira escrita, né? Eu consiga passar um texto para você, escrito em Libras, e você que sabe Libras consegue depois reproduzir em sinais. Então, essa é um pouco a brincadeira, porque como que você armazena Libras se não for com vídeo? Né, se eu quiser escrever sinais da Libras. Então, é um pouco dá para fazer uma tradução da língua portuguesa para Libras? Você, por exemplo, você tem um texto lá em português.
tá certo? Você coloca aquilo no computador, o computador transforma aquilo em libras? Não. Isso é possível, desculpa, isso é possível, mas nós não chegamos ainda nessa... A gente está trabalhando num nível abaixo ainda, né, de descrever os sinais em torno de suas características mesmo. Olha, para o sinal casa, a mão é em B, toca, as pontas dos dedos se tocam, faz um movimento assim. Então, é essa descrição que a gente trabalhou no primeiro momento para passar para o computador o que ele tinha que movimentar nas juntas do corpo para poder chegar nessa animação final. E o software? Que software já é sempre o mesmo ou vocês mudaram? Então, daí, no segundo momento, né, a gente criou então um programa que lesse essa transcrição e gerasse a animação movimentando um personagem em 3D, que não precisa ser o mesmo personagem que a gente utilizou. Nosso sistema ele é independente de modelo, mas dá o caminho aí de como movimentar o modelo. A pessoa pode colocar outro modelo. Pode trocar. Essa é uma grande vantagem, porque a gente consegue usar o sistema para qualquer outro ambiente, né? Então, se eu quiser criar conteúdo para criança, eu posso usar um personagem infantil. Então, eu tenho essa flexibilidade, o que eu não tenho, por exemplo, se eu for gravar uma pessoa sinalizando, porque daí é aquela gravação, aquele vídeo, né? Não tenho como trocar o personagem. Entendi. Você já está no fim do seu doutorado? Eu estou terminando o doutorado. Doutorado já. Então, mostra, eu vou tentar aqui, a gente separou aqui, vamos tentar mostrar aqui, fazer umas imagens aqui da página da Vanessa aqui na internet, que tem uns avatares aqui que funcionam, né? Vou tentar colocar aqui, é uma página do YouTube, né? Vamos tentar colocar alguma coisa aqui. Então, você não está vendo, né, Vanessa? Vem aqui, explica pra gente aqui qual que é essa personagem aqui. O que ela está dizendo? Aí a gente fez um vídeo do programa funcionando. Sei. Nesse caso, ela está fazendo a introdução, né? Se apresentando aí, ela está falando: olá, oi, meu nome é Alicia. Então, essa seria a tradução para o português do que ela está sinalizando. Aqui embaixo nós temos mais um exemplo, né? Vamos pegar aqui. Isso, aí é uma outra frase, ela está falando: Alicia anda de bicicleta. Então, juntamos duas palavras e formou a frase. Tá certo. E é interessante porque parece bem assim, aquela língua de sinais que a gente vê nas traduções, né? Sim, a gente buscou realismo na personagem 3D, então a gente procurou fazer uma personagem que realmente fosse realista, né, para o público. Demora um pouquinho para carregar, vamos lá. Então, acho que também é importante mencionar que nós testamos o sistema, né, com um grupo de falantes de Libras, né? A gente fala falante, falante, mas essa é a denominação, falante de Libras. E para avaliar se a gente está conseguindo transmitir a informação, né? E os resultados... Foi satisfatório? Foi bastante... O pessoal conseguiu entender a mensagem, né? O que estava sendo sinalizado. O que talvez hoje a gente possa dizer é o seguinte, né? Está meio robótico, talvez não seja tão natural quanto se queira, mas é um passo. Quer dizer, acho que agora é um pouco ir refinando a movimentação. Mas é importante dizer, se eu conseguir comunicar, né, como língua falada, se eu estivesse falando com uma voz robótica, né, como a gente vê em alguns sistemas, então você está se comunicando, você pode... Mas dá para melhorar isso aqui? Dá para aperfeiçoar, seguramente dá. Agora, uma frase, vamos dizer assim, um livro, qual o espaço que isso ocuparia? Não tem essa limitação de tamanho de arquivo? Esse sentido é que... Essa é outra vantagem que a gente vê no sistema, porque a gente descreve tudo de maneira textual e a animação que vocês viram, ela é gerada em tempo real. A hora que o usuário clica lá em gerar, ele gera a movimentação do personagem. Então, não temos nada pré-gravado, não temos um banco de dados de animações. Vamos falar assim, é tudo texto. E esse texto é convertido em animação em tempo real. Então, a gente consegue gravar muito conteúdo num espaço muito curto de armazenamento. Então, isso é porque eu fiquei imaginando você gravar isso tudo de imagem, né? Vamos supor que fosse vira um filme, né? Se você pensar. Sim. Né? Então, a vantagem é essa que o armazenamento não precisa desse armazenamento é mais restrito. Podemos trocar o modelo. Podemos trocar o modelo. A edição, se você quer mudar. Podemos editar. Eu quero agora falar alguma coisa diferente no meio. Você não precisa gravar tudo de novo, como seria o método tradicional. Como é um espaço 3D, a gente muda a câmera, consegue mudar o ângulo de visão. Com alguns comandos ali no meio do texto, é isso?
Na linguagem do... Não, aí você pode ter comandos fora, só de controle da apresentação. Controle da câmera, o usuário muda conforme ele está assistindo, né? Isso, exatamente. O que talvez é sempre difícil de explicar, quer dizer, a analogia que eu pelo menos gosto de fazer é que a gente poderia fazer uma analogia, como toda boa analogia tem as suas limitações, mas imagina o seguinte, o nosso sistema, nós temos como descrever as letras, certo? Então, esse que foi o grande esforço de escrever as letras. A gente consegue compor as letras para escrever palavras, compor palavras para escrever textos, né, ou frases, e frases para escrever livros, poemas, por que não? Então, o sistema é um pouco isso, ele te dá esse mecanismo de você conseguir, ainda nesse nível bem mais baixo, de especificar esses elementos básicos de construção do sinal na forma textual, e você pode ir aumentando esse grau de complexidade até escrever, por que não, uma enciclopédia. Né? Acho que a ideia de vocês é caminhar para evoluir nesse sentido. Tem outra pergunta assim, e fala, dá para combinar isso com um software que ouça, porque já tem. Isso já existe, software que me ouve, ouve comandos de voz, e dá para combinar essas coisas? Dá para combinar essas coisas. Dá para combinar outra coisa que é mais interessante, ou também interessante, eu não vou falar mais interessante, que é, na verdade, você capturar o movimento da pessoa e reconhecer os sinais. E, portanto, fazer com uma pessoa que fala Libras, possa se comunicar, por exemplo, pedir informação e receber informação só em Libras, sem passar para a língua falada. Porque a grande dificuldade do pessoal surdo é adquirir o português. Porque Libras não é português, né? É bom que a gente diga, né? Não é português, e outros países que têm as suas próprias línguas de sinais diferentes, apesar de falarem português, né? Moçambique, Portugal, são línguas diferentes, as línguas de sinais são diferentes. A língua de sinais brasileira é uma língua como uma outra qualquer, né? E usado pela comunidade pública. Então, isso que quer dizer, o que você está me dizendo é o seguinte, se eu tiver uma câmera no computador, eu posso conversar com o computador... Esse é o nosso próximo passo também. Posso conversar com o computador em Libras e ele aceitar comandos. Não vou dizer que nós fazemos isso agora, não, sim, claro, mas acho que no futuro a ideia seria essa. Sim. Uma outra doutoranda que novamente... Ou quem sabe ela mesma. Você pretende continuar nessa pesquisa? Eu pretendo continuar na área, sim. É uma área muito interessante que a gente viu que é bem promissora, né? E, assim, tem uma necessidade muito grande, né? Porque a gente tem um público muito grande que precisa dessa assistência. Vai ter um campo, mercado, vamos dizer assim. Eu acho que tem aí um futuro aí, se você conseguir nessa área, né? Tem, sim. E você também vai continuar ali insistindo nessa teclinha? Sim, seguramente. Lá na Unicamp? Vamos continuar, sim. É uma das linhas que eu vejo, assim, que tem uns bons anos, que tem muita coisa para ser feita. Isso que você falou, né? Aprimorar os movimentos, fazer uma coisa mais suave, mais... Não, e o que nós gostaríamos também é de integrar essa animação articulatória nesse modelo, para quê? Para que você tenha um elo de ligação entre os falantes e o pessoal falante português e o pessoal que fala Libras. Para quê? De que maneira? Vamos lá. Não, o avatarzinho poderia sinalizar e falar. E falar em português o que ele está gesticulando. Qual é a ideia? É a pessoa que está aprendendo, por exemplo, eu não sei Libras, estou aprendendo, mas se eu ouço, entendo o português falado, eu posso ir associando, que de alguma forma facilitar o aprendizado. E vice-versa, a pessoa que consegue ler os lábios pode ajudar um pouquinho, quer dizer, não 100%, mas de alguma forma é uma maneira de integrar esses dois mundos, essas duas línguas. Seria uma forma. Quer dizer, a gente viu aqui, você falou disso, falou de ter conteúdos em Libras, que é, sei lá, livros, textos, romance, informação em geral que é importante. Informação, sei lá, telejornal, qualquer coisa, ter isso em Libras. O que mais que vocês devem saber, que eu não sei, que mais que pode ter utilidade? Acho que todas essas ideias de se construir diálogos, assim, sistemas de diálogos, quer dizer, que você consiga interagir e receber respostas, falando ou mesmo gesticulando. Quer dizer, ter um mecanismo. Por exemplo, imagina a situação, o surdo vai numa repartição pública, em geral, hospitais, é uma coisa que eles frequentam com certa... Ele precisa saber onde é a sala do médico X. Ele tem que levar alguém, porque ele não vai conseguir... o cara lá não vai saber. Agora, ele podia ter um sisteminha lá, seguramente não totem. Muito caro, um totem, ele fazia a pergunta, um diálogo simples, ter a resposta e ele se dirigia à sala X ou
o procedimento que ele tem que fazer para ser atendido. Muito interessante, né? Às vezes se facilita a vida das pessoas. Exato. E por ser um programa, né, de computador, um meio digital, a gente consegue incluir esse programa em qualquer outro dispositivo digital, no celular, né, num tablet. Então é outra vantagem. Tá. Quer dizer, dá para você usar em coisas menores, mais portáteis. Sim, assim. Em qualquer aparelho digital, a princípio, a gente consegue colocar a tecnologia. O poder computacional que, né, nós temos em qualquer aparelho é suficiente. Muito bem, então estou esperando vocês voltarem aqui voltaremos, com as novidades. Basta nos convidar. Com as próximas atualizações do sistema. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Bacana, continue nisso. Obrigado pela presença de vocês aqui no Univesp TV. Obrigado.